14 aos 81 anos de idade. Foi uma mulher do bem, de conduta exemplar, representa um modelo a ser seguida pelos tacibenses, quer como chefe de família, quer como cidadã honrada e trabalhadora que foi, cumpridora fiel de seus deveres e com seus semelhantes em nossa comunidade, merecedora da justa homenagem com que esta denominação dos poderes executivo e legislativo prestam à sua memória. Anexo 2º, homenageada Aurora Maria de Jesus. Dona Aurora nasceu aos 10 de fevereiro de 1890 e falecera aos 18 de 3 de 1980. Chegou ao nosso município com 28 anos de idade, quando se casou com o senhor Antônio Camilo, que na época era viúvo e pai de 6 filhos, 2 homens e 4 mulheres, vindo a fixar seus primeiros domicílios na Água dos Bois, no município de Itaciba. Morou por 2 anos na Água dos Bois e naquela época era povoada de Santos Reis. Hoje a cidade de Itaciba estava começando a se formar. Antônio Camilo construiu um rancho às margens do rio Formiga, mudando-se com a família para formar a fazenda, que era toda coberta de mata. Porém, com terra muito boa, em 1920, nasceu a primeira filha, a Ana, e depois, a cada ano e meio, nasceram os demais. Ao total, foram 8 filhos, sendo 6 homens e 2 mulheres. Ficou viúva do senhor Antônio Camilo em 1943. Com a viuvez, Dona Aurora e os filhos continuaram lutando na fazenda. No ano de 1951, quando a fazenda era gerenciada pelo seu filho Fico, foi construída a nova casa da sede da fazenda. No ano de 1953, a fazenda foi dividida entre os herdeiros, sendo que Dona Aurora continuou morando na sede da fazenda, com seu filho Miguel Custódio, por 3 mandatos, que foi prefeito da cidade de Itaciba. Dona Aurora, apesar de analfabeta, franzina, geniosa e brava, tinha uma energia contagiante. Era muito disposta, inteligente, arrimo de família e protetora dos necessitados. Na vizinhança, se tinha um chefe de família doente, com lavoura para colher ou necessitando realizar qualquer outro serviço, reunia os vizinhos, fazia mutirão e socorria o chefe de família doente. Se alguma família tinha criança doente, ela mandava levar uma égua com cria para lhe dar o leite, porque acreditava que o leite da égua a curaria. E muitas crianças assim foram curadas. Fornecia leite de vaca para famílias carentes. Quando morria, alguém ajudava no que precisasse. E se faltasse o caixão, providenciava as tábuas e o carpinteiro para confeccionar, dando ao defunto o enterro digno. Enfim, ela tinha o dom da liderança. Era uma pessoa admirável. Antônio Camilo homenageou-a dando o nome de sua propriedade, de Fazenda Aurora. Homenageado, João Lúcio da Silva. João Lúcio da Silva nasceu aos 4 de fevereiro de 1972, e falecera em 29 de novembro de 2007. Era casado com a senhora Rosenilda Serafim da Costa e pai de 2 filhos, Luciano da Silva e Diana da Silva. Durante sua efêmera passagem pela vida terrestre, residiu em Itaciba e participou de atividades como o Centro de Treinamento das Forças Armadas, da Marinha, Exército e Aeronáutica, possuía certificado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do 14º Grupamento de Bombeiros, que logrou êxito na aprovação. Participou no Serviço Social do Comércio, SESC, participou das reações sorológicas obrigatórias pela legislação sanitária vigente, que na época foram negativas. Era servidor público municipal, concursado no cargo de salva-vidas no Balneário Municipal de Itaciba, de Águas Naturais. Era um servidor responsável, cumpridor de seus deveres e sempre pautou por uma conduta digna, sendo muito querido por seus 12 colegas e familiares. Pai zeloso, considerado por todos uma pessoa gentil e muito grato ao município. Infelizmente, partiu para a morada eterna com apenas 35 anos de idade. Encaminho para os pareceres
favoráveis das comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. Este projeto de lei é aceito pela presidência e encaminhado para as comissões competentes emitirem seus pareceres. Solicito ao secretário que faça a leitura dos seguintes requerimentos de autoria dos nobres vereadores desta Casa de Leis. Requerimento número 1/2020. Autoria, vereador Adriano Damasceno Batistella Risse. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvido do douto plenário, nos termos regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Alair Antônio Batista quanto à possibilidade de implantar uma farmácia no SF2, localizado no Jardim Bela Vista. Justificativa. A propositura em epígrafe visa atender ao pedido dos munícipes que são atendidos no SF acima mencionado. Plenário Dalto Gabelloni, 8 de janeiro de 2020, Adriano Damasceno Batistella Risse. Gostaria de dar apoio, vereador. Este requerimento está em discussão. Como ninguém queira discutir, o mesmo passa para a votação. Os favoráveis apresentados, contrários se levantam. Aprovado. Requerimento número 2/2020. Autoria, vereador Adriano Damasceno Batistella Risse. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvido o douto plenário, nos termos regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Alair Antônio Batista, após estudos de ordem financeira e juntamente com o setor competente, que verifique a possibilidade de se fazer aquisição de uma motoniveladora para a frota da prefeitura de nossa cidade. Justificativa. Apesar da municipalidade já possuir uma motoniveladora, porém a mesma não está sendo suficiente para atender a demanda, por isso se faz justo e necessário que seja feita a aquisição de outra motoniveladora, visando oferecer maior manutenção das estradas vicinais de nosso município. Plenário Dalto Gabelloni, 8 de janeiro de 2020. Adriano Damasceno Batistella Risse. Este requerimento está em discussão. Como ninguém queira discutir, o mesmo passa para a votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Requerimento número 6/2020, de autoria dos vereadores Adriano Damasceno Batistella Risse, Cláudia Suzana da Silva Bernardo, Robson Roberto Rabelo. Senhor presidente, considerando que em nossa cidade há um grupo denominado Adorável Vira-Latas, considerando que este grupo trabalha de forma voluntária em resgate de animais, cães e gatos, que estão nas ruas de nossa cidade, considerando que por não terem um local adequado para levar estes animais, nesses resgates, muitas das vezes os membros deste grupo acabam levando esses animais para suas residências ou em residências de pessoas que aceitam oferecer lar temporário a estes cães e gatos, para que estes não fiquem jogados pela rua de nossa cidade, considerando que este grupo é um motivo de orgulho para a nossa cidade, pois os mesmos vêm lutando com muita dedicação pela causa animal em nosso município, requeiro à mesa ouvido o douto plenário, nos termos regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Alair Antônio Batista, prefeito municipal, quanto à possibilidade de se edificar em nossa cidade ou ceder um local adequado para que seja instalado um canil em nossa cidade, para que os membros do grupo Adorável Vira-Latas possam ter o local adequado para cuidarem destes animais. Plenário Dalto Gabelloni, 8 de janeiro de 2020, Adriano Damasceno Batistella Risse, Cláudia Suzana da Silva Bernardo, Robson Roberto Rabelo. Este requerimento está em discussão. Como ninguém queira discutir, o mesmo passa para a votação. Os favoráveis apresentados, os contrários se levantem. Aprovado. Requerimento número 7/2020, dos vereadores Daniel Batista de Oliveira, Cláudia Suzana da Silva Bernardo, Ulisses Lindo Souza Filho, Nilson Ramos da Cruz, Adriano Damasceno Batistella Risse, Robson Roberto Rabelo. Senhor presidente, considerando que o servidor público municipal, por vários anos, não teve reestruturação salarial em diversas funções, considerando que o salário do funcionalismo público municipal de nossa cidade encontra-se em defasagem em diversas funções, principalmente serviços gerais, motoristas, guarda, zelador, pedreiro, carpinteiro, merendeira, cozinheira, coletores de lixo,
tratoristas, ADI, inspetor de aluno e entre outras funções que recebem os seus salários até a referência 9, sendo estes os menores salários pagos pela municipalidade. Considerando que o aumento salarial para as funções acima especificado seria no valor de R$ 200. Considerando que dentro da municipalidade, que a administração pública é dividida em setores onde seria suficiente um chefe por setor, diminuindo despesas com a folha de pagamento. Considerando que a economia de um chefe por setor e pagamento de gratificação na forma correta e não por escolhas políticas possibilitaria muito aumento de R$ 200 para os servidores públicos municipais que recebem até a referência 9, que são os menores salários. Requeiro a mesa ouvido do douto plenário nos termos regimentais que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Alair Antônio Batista, prefeito municipal, quanto à possibilidade de conceder aumento salarial no valor de R$ 200 aos servidores públicos municipais, que recebem seus salários até a referência 9. Plenário, vereador Dalto Gabelloni, 27 de janeiro de 2020. Este requerimento está em discussão. Como ninguém quer discutir, o mesmo passo para a votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Requerimento número 8/2020, de autoria do vereador Daniel Batista de Oliveira, Cláudia Suzana da Silva Bernardo, Nilson Ramos da Cruz, Andréa Garcia Smith de Ângelo e Robson Roberto Rabelo. Senhor presidente, considerando que no ano passado foi reduzida a jornada de trabalho dos servidores públicos do Poder Executivo para 6 horas diárias, exceto o setor da saúde, através do Decreto 95/2019, de 15 de agosto de 2019, e também da educação. Considerando que tal medida tinha como objetivo pagar o saldo negativo e balancear as contas de nosso município no ano de 2019. Considerando que é também de responsabilidade do Poder Legislativo e de informar a população sobre a atual situação financeira de nossa cidade. Considerando que toda administração pública deve ser clara e transparente. Requeremos à mesa, ouvido o douto plenário nos termos regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Alair Antônio Batista, prefeito municipal, para que o mesmo envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações. 1. Qual o valor economizado com o decreto acima mencionado? 2. Quais os servidores públicos municipais recebem gratificação, nome, função em carreira, função que desempenha atualmente e setor de trabalho de cada um. 3. Relação dos fornecedores que têm saldo a receber referente a empenho e despesa do ano de 2019, bem como o nome do fornecedor e respectivo valor. Plenário, vereador Dalto Gabelloni, 31 de janeiro de 2020. Este requerimento está em discussão. Como ninguém quer discutir, o mesmo passo para a votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Requerimento número 9/2020. Autoria, vereador Andréa Garcia Smith de Ângelo. Senhor presidente, o uniforme escolar originou-se na necessidade por parte das escolas de estabelecer uma identidade. Quem disse que eu enxergo agora? Baseada na equidade e democracia. O mesmo também tem caráter pedagógico, pois seu uso desenvolve nos estudantes o sentimento de pertencimento ao grupo, de fazer parte do coletivo fundamental para o desenvolvimento psicossocial e formativo das crianças. O uniforme garante praticidade e economia aos pais, também sendo um fato de segurança no trajeto casa-escola, casa para os estudantes. Saliento desta forma a obrigatoriedade do fornecimento do uniforme, que além de garantir tratamento igualitário a todos os estudantes da rede de ensino municipal de Itaciba,
sustenta-se no artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Lei Federal número 9394/96, que versa sobre a igualdade de condições de acesso e permanência na escola, reafirmando o direito à educação, garantida pela Constituição Federal, seus artigos 205 e 208. Portanto, pleiteia-se a autorização no presente momento para o fornecimento de uniformes compostos por 2 calças, 2 saias, 2 camisetas e um par de tênis, e um agasalho de frio e 2 pares de meia e uma mochila. A referida medida será muito bem aceita pela comunidade da Cibense, pois estaremos instituindo mais um benefício aos alunos e alunas da rede municipal, e concedendo aos pais a possibilidade de utilizar esse dinheiro para pagamento de outras despesas, contribuindo assim para amenizar as dificuldades financeiras enfrentadas atualmente por todos nós. De acordo com o artigo 4º da Lei número 9394/96, fica autorizado ao Poder Executivo a instituir o Programa Nacional de Uniforme Escolar e ser executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, onde, através de um pregão eletrônico, poderá comprar uniformes escolares para suas redes de ensino, em média 30% mais barato que os de mercado. Para isto, necessita que o município pedir adesão ao programa. Tendo em vista a importância desta matéria e seu elevado alcance social, solicito a apreciação do Poder Executivo e dos nobres pares para sua aprovação. É o que se considera e requer a mesa ouvir o douto plenário nos termos regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Alair Antônio Batista quanto à possibilidade de se atender a solicitação em epígrafe. Plenário, vereador Dalto Gabelloni, 31 de janeiro de 2020. Este requerimento está em discussão. Como ninguém queira discutir, o mesmo passa para a votação. Os favoráveis apresentados, os contrários se levantam. Aprovado.